Shalom, gente que fala Alfa, oferecimento do Mistério da Igreja de Jesus, a segunda parte da Estudo Universal da Alma, potências, passivas, ativas, funcionais, vícios e virtudes, segundo São Tomás de Aristóteles. Vimos na primeira parte os 5 grupos de potências ou funções que Deus, o Criador, deu na nossa alma, desde o momento em que nos criou, e que elas nos trazem a imagem de Deus, imago Dei, principalmente nas potências e funções intelectivas do grupo 4. Na parte 1, nós temos que esclarecer as potências do grupo 5, apetitivas, que são sensitivas ou concupiscentes. Essas nós temos que cuidar, porque são as paixões que se ativam na nossa alma. E as intelectivas, que são superiores, a memória intelectiva, irascível, né? Então nós temos aqui, elas podem ser irascível, né? Então elas são concupiscíveis e irascíveis. Concupiscências são as paixões, irascíveis é a ira. E esse aqui seria o grupo 3 dessas paixões apetitivas. E o apetite intelectual, que se liga como uma potência superior às potências intelectivas, vontade, inteligência e memória. Memória no sentido medieval, do caráter, a soma de todas as ações, todas as obras. O testemunho da alma, da própria alma, né? Então vamos detalhar um pouco esse grupo terceiro, das sensitivas, que era um pouco complexo. É um grupo que percebe o mundo exterior, as sensitivas externas, que é o olfato, audição, tato, paladar e visão. Provocam sensações pelos sentidos exteriores. Sensações tanto dos acidentes como das substâncias, das formas reais. Então essas formas reais existem independente da nossa existência. Elas foram criadas por Deus e elas emitem informações e sinais de suas formas e de seus acidentes a todo momento no cosmos, no universo criado por Deus. As sensitivas internas, elas percebem as coisas. Então as internas, sensitivas internas, nós temos o sentido comum, faz a integração dos demais sentidos, ele observa o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. A fantasia e a imaginação, essas são as sensitivas internas. Elas gravam e aí elas comparam com o que o sentido comum recebe. A cogitativa, para os animais, é estimativa. A cogitativa vai então buscar o significado, o que é que ela significa. Na nossa memória sensitiva, lembrança, ela discerne os sentidos externos numa percepção fantasma, né? O que significa aqueles seres reais no mundo externo, na minha memória interna, na minha alma? Então essas são as subgrupos e as potências sensitivas da nossa alma criada por Deus. Então o processo cognitivo, ele começa com a primeira abstração objetiva, né, intencional, do objeto, qual é a intenção daquele objeto, ou do aspecto dos acidentes do movimento daquele objeto nos sentidos externos, pelas sensações dos sentidos, esses sentidos do olfato, audição e tato, né? Esses sentidos do olfato, audição e tato aqui. Então, o processo cognitivo começa assim, aí vai para o segundo passo, a abstração do número, a percepção nos sentidos internos, do senso comum, da fantasia, da cogitativa e da memória sensitiva. Então ele processa nos sentidos internos da alma o que ele viu, percebeu no mundo real. E aí ele passa para as potências intelectivas que nós já vimos aqui.
na parte 1 para mover a nossa vontade e ponderar com o nosso caráter para ativar as demais potências locomotivas, vegetativas, apetitivas, etc. E assim nós vivemos. Esse é o processo que chamamos de viver, de vida, pois a alma anima o nosso corpo. Enquanto ela anima, estamos vivos. Então ela se distingue, ela se opõe à filosofia de Kant. E teologia de Kant também nem existe, né? Kant ele desconsiderava os sentidos para perceber a realidade. E ele só considerava a matemática, né, e a física como sentidos intelectuais de percepção da realidade. E então, aquilo que o homem poderia dominar com a matemática e a física e modificar para o seu objetivo, deleite, era o que se aproximava de uma realidade que é desconhecida. Então, Kant dizia que a realidade não é perceptível, ela não se revela como ela é, em essência. Ou seja, ele negava aquela tese de Platão, de que existe um mundo real acima do nosso mundo, né? Aristóteles já pensava diferente. Ele pensava que é o realismo, que existe uma realidade substancial que nós não conhecemos, nós não vemos a Deus, né? Mas nós percebemos pelos efeitos. Já Kant nem falava em Deus, né? É puramente matemático, físico-matemático. E dirigiu, então, nesse idealismo, a situação que nós estamos aí de guerra de físicas e biológicas e químicas, de destruição da humanidade, pois o homem, ao invés de melhorar o mundo, piorou, né? Piorou a criação de Deus. Como disse Jesus em Mateus 24, se os tempos do arrebatamento e ressurreição dos santos não se abreviassem e da redenção de Israel, não sobraria carne na humanidade, no planeta Terra. Então nós vemos aqui que com essas descrições e esses entendimentos, nós podemos já traçar o nosso processo cognitivo. O que são? Ele começa com as sensações do grupo C, dos sentidos próprios, ele passa pelos sentidos internos, que é o senso comum, a fantasia e cogitação e a memória sensitiva. Ele continua, então, com a gravação na nossa fantasia, potência 3, interna, sensitiva, e ele vai se desdobrando na memória, potência do grupo 3, 4, memória sensitiva. Ele passa então para o quinto grupo, que é o da vontade, inteligência e memória do caráter, memória intelectiva, não é sensitiva. E aí então essa vontade movimenta no corpo, né, os grupos D. Esse grupo D movimenta o grupo E, o último, que é do apetite, coordena com todas as demais, e a locomoção, grupo B, segundo grupo B. Então esse é o nosso ato, forma-se o nosso ato de vida, que a Bíblia fala muito sobre a nossa obra. E essa nossa obra cria um hábito, e esse hábito ele pode ser um vício, e esse pode ser uma virtude, segundo a palavra de Deus, revelado do bem e do mal. Ra, como diz no hebraico, tov, mal, ra, bem, tov. E o que o Senhor Jesus chama de boas obras, que estão lá em Gálatas 5, que nos traz a graça atual, que é geral, né, e a graça santificante. A graça para nós agirmos e a graça de transformação da nossa natureza e nossos hábitos de alma. Por isso é importante esse estudo e conhecimento da estrutura universal da nossa alma para o processo de santificação e o processo de obediência à palavra revelada de Deus, a Bíblia. Então, se você quer aceitar o Senhor Jesus
como teu guia, como teu Senhor, como a graça da tua alma e salvação eterna, como ele está lá sofrendo por nós no Sudário de Turim, Oviedo, na capa de Argenteio. Faço oração, me arrependo com fé em Jesus dos meus pecados, uma palavra revelada. Aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, agora e sempre. Fez essa oração, que ele ressuscitou, que ele pagou o pecado por nós. E você, meu irmão que assiste, abençoe os Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esse que falou, Amém.